Olá pessoal, tudo bem? Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo de astronomia de Pernambuco, e hoje para mais uma live que é sobre os destaques do céu de abril de 2019. E nesses destaques, né, a gente vai ter alguns fenômenos bem interessantes, como conjunções que vão evidenciar planetas que normalmente não são visíveis a olho nu, mas que com algum aparato você vai conseguir observar, e também outras conjunções que vão acontecer na madrugada, especialmente na madrugada, vou mostrar logo mais, e também sobre falar alguns detalhes breves sobre a chuva de meteoros Lirídeas de 2019. Essa aqui vai ser a primeira das mais modestas chuvas de meteoros do ano, né? No caso, começará a temporada de chuvas de meteoros agora a partir de abril. E eu digo modéstia porque, para a vista de outras mais intensas, a gente vai ver que as próximas, ao longo das próximas lives e próximos chuvas de meteoros, né, as próximas chuvas de meteoros, a gente vai ver que ela é mais intensa, né? Terá outras mais intensas. Pois bem, aqui já na tela do Starry Night, né, do aplicativo o software Starry Night, a gente já tem aqui uma visão do céu. Eu vou começar mostrando sobre a visibilidade dos planetas e conjunções a oeste, né, no horário do anoitecer, né, do entardecer, anoitecer e noite, para depois em seguida a gente ver sobre os outros fenômenos e conjunções que acontecerão pela manhã, antes do amanhecer, né? O final da meados, a final de madrugada até antes de amanhecer. Então, dividir essas duas partes e apresentações aqui conforme o sentido que a gente vai ver. Pois bem, esse sentido que eu quero mostrar agora é o oeste, o sentido onde o Sol se põe, e a gente tem somente um planeta visível a olho nu, que é o planeta Marte, como a gente pode ver bem aqui no centro. Marte ainda continua visível, ele está menos brilhante para a vista de meses anteriores, mas ainda é possível notá-lo no céu, e ele está visível do final do iniciozinho ali, né, da noite, o entardecer, do entardecer para o anoitecer, e ele não vai ficar muito tempo no céu depois que anoitece, não. Se eu adiantar o horário aqui, a gente vê aqui que assim que o Sol se põe, a gente tem pouco tempo, né? 1 hora, 2 horas e meia, mais ou menos, ele já vai se pôr. Então, antes de meados das noites de abril de 2019, Marte está visível, né? Do anoitecer, aqui o entardecer, aquele cair da tarde, já com o Sol se posto no horizonte, até pouco antes dos meados das noites de abril. Essa é a visibilidade de Marte. Mas, antes disso, a gente vai ver que o planeta vermelho ele vai ter aqui na transmissão 4 de abril, mas em 9 de abril eu vou centralizar aqui melhor para você ver. Vou tanto selecionar Marte como centralizar. Ele que está próximo aparentemente das Pleiades, em 31 de março, foi a menor separação angular entre Marte e as Pleiades. E o que significa que você, além de observar o planeta vermelho, se você está usando um binóculo, uma câmera fotográfica com uma tela objetiva, você vai ver tanto o planeta Marte como esse aglomerado das Pleiades. Aqui ele não está tão evidente porque eu estou usando o início perdão, o finalzinho da tarde para o início da noite. Eu vou justamente adiantar esse horário para deixar o céu mais escuro, e aí bem a gente já consegue ver esse aglomerado aberto das Pleiades. Aí, sendo a data de hoje 4 de abril, até 9 de abril, isso aqui 9 de abril, a gente vê entre 8 e 9 de abril. No caso, será a máxima aproximação entre Marte e a Lua.
Deixa eu botar aqui. No dia 9 de abril. Mas é possível já ver a Lua próxima a Marte um dia antes também, em 8 de abril. A diferença é que tanto em 8 quanto em 9 de abril a gente vai poder perceber esse pulo, né? É bem interessante porque a gente vê também o movimento lunar, o movimento da Lua ao orbitar a Terra. Então em 8 de abril ela está abaixo de Marte e no dia 9 estará acima do planeta. Isso tudo sempre aparentemente. Aí o mais interessante é que em 9 de abril a gente vai poder perceber essa conjunção aqui de Marte com a Lua e a estrela Aldebaran. Aldebaran a gente sabe que é a gigante vermelha, uma gigante laranja da constelação de Touro, a alfa, a mais brilhante da constelação de Touro. Eu vou deixar aqui um pouco mais escuro e centralizar aqui melhor para a gente perceber. A gente repara também que aqui existe um aglomerado de estrelas. Esse aglomerado é bem conhecido para quem já tem uma familiaridade com a observação do céu, que é as Íades. E o que acontece? Quando a gente observa a Aldebaran, aqui que vai estar bem próximo da Lua, a gente vai imaginar, levar a acreditar que a Aldebaran, a estrela Aldebaran, também está contido aqui nesse aglomerado, né? Nesse aglomerado aqui das Íades. Porém, não é isso. Na perspectiva, dá essa impressão de que está, vamos dizer, todas juntas, mas na verdade não. A estrela Aldebaran, na verdade, ela está em primeiro plano. Você tem aqui a estrela Aldebaran e mais ali ao fundo, meio mais distante, em anos-luz, você tem ali Aldebaran próximo aqui de nós da Terra e mais ao fundo as estrelas das Íades, que faz parte aí da constelação de Touro. Pois bem, então aí é uma bela conjunção, porque a gente tanto tem a estrela Aldebaran, tem as Íades, tem a Lua próxima de Aldebaran, isso em 9 de abril, e o planeta Marte também. E ainda, dependendo do seu campo de visão, aí, de preferência um binóculo, você ainda vai poder ver as estrelas das Pleiades aqui próximo aparentemente. Vai ser uma bela conjunção para se ver e também fotografar, aí dependendo da sua distância focal de lente, o zoom, né? Tal famoso zoom, para que você possa, no mesmo quadro, na mesma cena, deixar esse registro aqui como um só, né? Um só que contemple todos esses objetos. Muito belíssima essa conjunção aqui também. Bem, aí na sequência, ainda evidenciando Marte, falei aqui 9 de abril, dia 15 de abril, na noite de 15 de abril, a gente vai ter uma máxima aproximação entre Marte e a estrela Aldebaran. Claro que noites antes e noites depois, a gente vai perceber essa aproximação. Essa daqui que eu estou evidenciando é a máxima separação angular. A máxima não, a mínima separação angular. É a máxima aproximação angular aqui. Então, a melhor aproximação que você vai ter aqui para observar Marte junto aparentemente de Aldebaran será na noite de 15 de abril. E sempre, quem acompanha as lives já sabe, eu procuro evidenciar as conjunções, e é importante evidenciar essas conjunções como Lua com planeta, porque a Lua tem seu destaque, é muito bem visível, muito fácil de reconhecê-la e vê-la no céu. Então, a Lua com um planeta e a Lua com uma estrela, como a gente viu aí em 9 de abril,
Marte tanto vai estar próximo, aparentemente, da Lua, como também a Lua vai estar próxima, aparentemente, de Aldebaran. Então, você vai identificando os objetos no céu através dessas conjunções. Então, por isso a sua importância. Aí, nesse caso, você vê que não tem mais a Lua participando da conjunção, e na noite de 15 de abril você já vê Marte e Aldebaran. Então, é um planeta e uma estrela. Então, até seu registro será diferenciado se você tentar também fotografá-los. E é sempre importante mesmo essas conjunções, porque vai ajudando você a identificar cada vez mais o céu, as constelações, as estrelas principais, até porque a maioria das pessoas observam num céu de cidade, urbano, né? Tem a poluição luminosa, afeta muito, atrapalha muito a visão. Então, só quem se destaca e sobressai são as estrelas principais, como aí no caso Aldebaran, próximo aparentemente de Marte. E até as estrelas das Pleiades, como a gente viu aqui perto, está aqui um pouco mais abaixo dessa conjunção, dependendo da cidade, do local que você vai observar, talvez você não veja as estrelas ou veja elas mais apagadas. Então está aí a utilidade de um binóculo ou a lente teleobjetiva da sua câmera na hora de registrar, que também dá para você observar. Bom, esses são os principais destaques de Marte e também para o oeste, a visibilidade a oeste, uma vez que dos planetas visíveis a olho nu, ele é o único, embora aqui, né, como também foi possível notar, tem o planeta Urano, mas Urano ele já está pouco a pouco aí se despedindo a oeste, digamos assim, e ele está ficando tão baixo. Urano ele é possível ver a olho nu em condições muito favoráveis. Um céu muito escuro, você observador tem uma ótima visão, se é para ver a olho nu, e especialmente a questão do céu escuro, porque, como eu disse há pouco, a gente perde muito do céu em virtude da poluição luminosa, essa concentração de luzes das cidades, e que boa parte também é jogada para o céu, então a gente acaba perdendo essa, essa vamos dizer assim, essa característica do céu proporcionar uma visão estrelada. Então a gente perde isso, então perde esse potencial, digamos assim. Aí a oeste, aí agora a gente vai para leste, sentido onde o Sol nasce. Vou mostrar aqui. Também vou ter que modificar o horário. Bem, e também a data a partir daqui da live. Bom, o céu está mais planetário, vamos dizer assim, nesse sentido leste, final de madrugada, antes do amanhecer. Então temos mais planetas, haja vista comparando ao oeste, e a gente tem aqui os planetas Mercúrio, Netuno, que a gente sabe que não é visível a olho nu, mas ele também está aí presente. Vênus, que com certeza, para quem observa o céu nesse período, né? Eu digo época, mas seria melhor dizer logo nesse período do ano, que é o planeta Vênus. O planeta Vênus ele se destaca bastante para quem observa o céu nesse período de final de madrugada antes de amanhecer. E mais acima, né, bem ali já alto no céu, a gente tem outros dois planetas, que é Saturno e Júpiter. Também são bem notáveis, né, não tem muita assim, dificuldade. Saturno, embora mais discreto, ele não é tão brilhante como os outros planetas, também dá para a gente percebê-lo. Mas aí eu vou falar numa certa sequência, digamos assim. No caso aí, vou começar por Mercúrio, depois por Vênus, falar de Júpiter, embora mais acima, e depois de Saturno. Bem,
Mercúrio, como a gente já pode ver aqui já no início do mês, ele está visível a leste, sentido onde o Sol nasce. Como é da natureza orbital desse planeta, ele é visível assim sempre baixo em relação ao horizonte. Entretanto, se eu adiantar aqui um pouco mais o tempo, até aqui próximo do amanhecer, é mais difícil, claro, né? Conforme se o céu clareia com o nascer do dia, mais difícil fica ver certos objetos menos brilhantes. Mas ele está até com um brilho significativo. No início do mês, ele esteve próximo, aparentemente, do planeta Netuno. Então a gente teve uma conjunção planetária logo no início do mês. Para quem já acompanha os destaques do céu desde março, já tinha mencionado sobre essa conjunção, embora fosse o início de abril. E quem já está acompanhando os destaques do céu de abril de 2019, com um post lá no site, que vai estar o link aqui na descrição, já tem mencionado novamente sobre essa conjunção de Mercúrio e Netuno. Ela é um pouco mais desafiante, porque requer você ter uma boa visão do oeste, perdão, do leste, sentido onde o Sol nasce, sem obstáculos, porque, como a gente pode notar aqui, Mercúrio, que vai ser a referência, ele está baixo em relação ao horizonte, mas vai dar para a gente ver, quando a gente conseguir encontrá-lo, vai dar para a gente ver Mercúrio e, se você estiver usando um binóculo, uma câmera com teleobjetiva, um telescópio, nesse mesmo campo de visão, daria para a gente ver Mercúrio e Netuno. Eu digo daria porque ele já está passando os dias, as datas, aí está se distanciando mais. Que aí também vou falar desse distanciar para chegar próximo de quem. Bom, e sobre Mercúrio, eu vou adiantar aqui as datas para a gente ver o movimento desse planeta no céu, lembrando sempre que Mercúrio tem uma dinâmica de movimento bem característica e mais assim acentuada. Ele tem um deslocamento bem significativo no céu, uma vez que ele, por ser o primeiro dos planetas, ele tem a, a característica de girar mais rápido em torno do Sol, então esse movimento dele visível no céu se torna mais notável. Então a gente tem aqui, a partir da data de hoje, embora já tenha passado, porque foi a madrugada, agora passou, mas a próxima madrugada em diante a gente vai ver aqui o deslocamento de Mercúrio e eu vou destacar em algumas datas especiais aqui, algumas conjunções. Como agora, 5, que é a próxima, e aí a gente vai vendo o deslocamento desse planeta. Se você olhar em relação à linha do horizonte, vai perceber bem o comportamento dele. Ele parece que está estagnado, parado, né? Mas até a penúltima e última semana de abril, ele já vai se deslocar para descer mais em relação ao horizonte. Aqui a gente já está adentrando os primeiros dias de maio. Então, voltando aqui, ó, a gente tem esse movimento. Ele chega a ficar bem próximo, aparentemente, de Vênus, quase próximo, e até chegar nessa madrugada que passou. Então, a gente tem esse deslocar daqui, onde eu estou marcando com o mouse, para cá, digamos assim, ele vai se deslocando, como se fosse uma descida mesmo. E vai ser um mês bem visível para vê-lo no céu, o planeta Mercúrio. Inclusive, em 11 de abril, vou botar aqui a data, aqui 11 de abril, será a máxima elongação oeste. Embora seja o nome oeste, na verdade, você terá que observá-lo a leste, sentido onde o Sol nasce. E o que é que acontece? Se eu aumentar aqui o horário para ver uma coisa, claro que nesse período aqui já vai ficar difícil de vê-lo por causa
da claridade do dia, mas o que eu quero enfatizar é justamente isso, é você pegar aqui a distância angular entre o Sol e o planeta Mercúrio. Será de aproximadamente aqui 25 graus. E o que é que significa? Que nessa data de 11 de abril, quando você for vê-lo no céu, o planeta Mercúrio, você terá mais tempo para observá-lo. E daí é que tem o nome de máxima elongação. A máxima elongação é essa maior separação em graus entre o Sol e Mercúrio. Aí no caso é a máxima elongação oeste. Se eu for repetir aquele método que eu fiz há pouco, a gente vai ver as datas. Olha ali o Sol, né? Ele meio que, entre aspas, deslizando em relação ao horizonte. Eu vou repetir aqui para que a gente observe melhor. Observe o Sol, que está ali na linha do horizonte, e o planeta Mercúrio, que está aqui no centro do aplicativo. E o deslocamento é entre um e outro, a separação angular. Ou seja, ele está descendo agora. E no início de maio, e a gente já está até a primeira quinzena de maio, até meados de maio. E o que significa que em 11 de abril, que é o caso de agora, a gente tem essa melhor visão, tem mais tempo de observar Mercúrio no céu. Por quê? Com o passar das próximas finais de madrugada, a gente vai ver ele por menos tempo. Vai ficar próximo aí sempre do amanhecer. Então tá aí a máxima elongação oeste de Mercúrio, que será em 11 de abril. Bom, outras conjunções não terá, porque já teve logo no início do mês, mas muito desafiante, porque era Mercúrio com a Lua, muito fina inclusive, né? Também por estar próxima aparentemente do Sol. Então, esses serão os principais destaques de Mercúrio. Bem, voltando aqui à data da live e também aqui um horário não tão próximo já do amanhecer, a gente vai dar o foco agora em Vênus. Por quê? Repare bem, vou aproximar um pouco mais aqui, também essa movimentação do céu e de outros corpos celestes próximos a Vênus, inclusive dele próprio. Ele que é bem notável, parece uma estrela muito brilhante, mas na verdade é o planeta Vênus. Ele tem essa característica de ser muito brilhante, tanto é que depois do Sol e da Lua, ele é o terceiro corpo celeste mais brilhante do céu, facilmente identificável. Então a gente tem aqui na data de 4 de abril, e aqui no passar dos dias, quando chegar aqui 9, 10 de abril, você repara uma coisa interessante, que tem dois nomes aqui, Vênus e Netuno. Isso se dá, pessoal, porque será mais uma conjunção planetária que ocorrerá neste mês de abril. E aqui é a máxima aproximação aparente entre Vênus e Netuno, que acontecerá em 10 de abril de 2019. E essa conjunção também vai ser muito interessante, muito boa de observar, porque a gente vai conseguir novamente usar um binóculo, com certeza, uma câmera que tem uma tela objetiva e um telescópio com uma ampliação até modesta, observar ambos os planetas no mesmo campo de visão. Então, se você estiver usando ali, eu digo binóculo porque já vai realmente você perceberá, né, além de Vênus muito brilhante, as estrelas próximas no campo de visão, como a gente tem aqui nessa cena aqui, Vênus e Netuno e as estrelas próximas, as mais brilhantes.
E também, você quando vê com um binóculo ou com essa câmera com a tela objetiva para permitir esse zoom, aí você vai ver no mesmo quadro ali Vênus e Netuno e algumas estrelas próximas. No caso de um telescópio, também vai dar para perceber isso. E por que telescópio geralmente não é tão comum isso quando tem essa conjunção que às vezes elas não são tão próximas, né? Os objetos não ficam tão próximos. Porque você pode focar em um, mas não ver o outro no mesmo quadro, no mesmo campo de visão. No caso do telescópio, é o campo de visão. Então, nessa conjunção, assim como outras que a gente teve esse ano, vai dar para você ver os dois bem próximos, aparentemente, naquele mesmo campo de visão, com um telescópio e até usando, como eu disse, um aumento modesto. Ou seja, você está ali com uma ampliação, pode ser na faixa de 30, 40, 60 vezes, algo nessa faixa assim, ou até 80, creio eu aqui, que você quando ampliar, aí você vai conseguir ver o planeta Vênus e o planeta Netuno. Lembrando que com ampliações maiores você vai precisar ali acompanhar, né? Então é uma ótima chance para você ver não só o planeta Vênus, né, que já dá para ver com facilidade porque ele é visível a olho nu, mas o planeta Netuno próximo de Vênus. Então, é novamente aquele detalhe, através de um objeto, é uma conjunção, é, através de um objeto que já é visível ou a olho nu, ou que você já tem uma familiaridade de reconhecer no céu, você identifica o outro ali próximo. Então tá aí a grande ajuda dessa observação. Se eu usar aqui, tem uma ferramenta aqui interessante. Aqui é o campo de visão do meu telescópio com a câmera. Vai dar para vê-los próximo. Perdão, deixa eu só passar aqui para a tela, desculpe. Estava sem essa marcação, né? Aqui é o campo de visão, né? Que aí ele fica em forma de quadro mesmo da câmera que eu possuo com o telescópio. Está focado em Vênus, mas eu posso fazer mais um pouco assim. E é uma coisa interessante que se eu for ampliando aqui a imagem, e se você tiver um telescópio que permita ampliações maiores e uma precisão, você vai ver aqui Netuno assim, em fase. É uma característica dos planetas internos, como Mercúrio e Vênus, quando você observá-lo, ele está em fase, assim como a Lua. Em virtude dele não se separar angularmente tanto, a gente percebe ele em fase. Isso tudo, como eu sempre falo, devido à posição desses planetas, né? Como eu disse há pouco, são planetas internos, então você tem a órbita da Terra, e dentro da órbita da Terra tem ali Vênus, mais próximo ainda Mercúrio e quase no centro, né, ali o Sol. Então o que significa que planetas internos como Mercúrio e Vênus vão proporcionar essa visão como o planeta Vênus está aqui em fase. Já no caso aqui de Netuno, a gente já não percebe essa característica. Eu vou aqui centralizar em Netuno. Olha aqui aparecendo, é porque está um pouco claro. Isso aí, essa conjunção planetária, pessoal, vai acontecer no finalzinho da madrugada de 10 de abril de 2019. Falei há pouco, mas para repetir é melhor. Aqui eu vou vocês sem querer as horas. Vou aqui ampliar mais. E no caso aqui de Netuno, a gente não testemunha o planeta em fase. A gente vê ele um disco ou nas épocas certas 100% ou quase 100%. Então a gente não vê ele em fase. Uma vez que pela posição da Terra, aí no caso, o planeta Terra, tem uma órbita interna à de Vênus. Então,
alguém lá em Vênus, olhando para a Terra, verá o nosso planeta em fase. Isso é bem interessante, que aí já muda devido à posição de referência. No caso aí, se eu sair da referência Terra para Netuno. Bem, então eu gostaria de dar essa ênfase nessa conjunção. Apenas desmarcar aqui esse quadro e essa conjunção que acontecerá no final da madrugada, 10 de abril de 2019. O planeta Mercúrio vai estar um pouco aqui abaixo. Então isso é bem interessante também, porque a gente já identifica a posição de outros corpos celestes próximos dessa conjunção. E aí na sequência, para outros destaques de Vênus, seguindo as datas, né, a gente vê aqui também a posição dele. Vênus também ele está descendo pouco a pouco em relação à linha do horizonte, mas é muito menos perceptível, vamos dizer assim, se comparado a Mercúrio, aí, como a gente está vendo ele já descendo. E aí eu já chego em 2 de maio, eu sei que já será os destaques de maio, mas como é o início, essa transição de mês é importante já pegar um pouquinho aí do início do outro mês, a gente vai ter a conjunção de Vênus com a fina lua minguante. E realmente é uma bela conjunção quando a gente pode observar esse tipo de fenômeno, porque você está vendo aí justamente aquilo, né? Tirando o Sol, você está vendo o segundo corpo celeste mais brilhante do céu, a Lua, embora a gente saiba que ela reflete a luz do Sol, e também o planeta Vênus, que do mesmo modo reflete a luz do Sol. Mas você está vendo aí no pôster segundo e terceiro objetos mais brilhantes do céu, e é uma condição muito belíssima, muito interessante, que dá um destaque, você quando vê aquele brilho acentuado de Vênus, assim como da fina lua minguante. Aí vai ser no finalzinho da madrugada já de 2 de maio. Bom, aí aqui eu vou voltando para o mês de abril, porque aí após Vênus eu vou passar aqui para mais alto no céu. Veja como já está alto, né? No zênite, o planeta Júpiter. Claro, eu vou não deixar no final da madrugada ou na madrugada para ver e mostrar aqui o horário que ele nasce. E, como a gente já pode ver aqui, bom, ele já vai estar razoavelmente, não digo alto, né, mas numa altura até significativa em relação ao horizonte leste, o horizonte que o Sol nasce, a partir das 23 horas da noite. Ou seja, a partir dos finais das noites de abril de 2019, você já vai poder ver o planeta Júpiter. E isso é um reaparecer, porque a gente teve aí no ano passado, 2018, vários meses com o planeta Júpiter visível no céu, nesse período da noite, até antes da meia-noite, aquele horário, digamos, para quem é um observador que não fica até madrugada, então esse horário aí, até antes da meia-noite, estava aí por muito tempo o planeta Júpiter no ano passado. Só que devido à dinâmica do movimento, muito mais da Terra do que do planeta Júpiter, né? Meio que Júpiter, já Saturno, entre aspas, são meio parados, né? Na verdade não, vou reformular. Eles são planetas mais lentos, então em comparação a nós, aqui a Terra sempre que alcança e sai essa questão de posicioná-los no céu, novamente nesse período antes da meia-noite, do anoitecer até antes da meia-noite.
O que quero dizer em outras palavras é que ele vai reaparecer nesse período antes da meia-noite, novamente, agora em 2019. Então, posso dizer que se dará o início da temporada de observação de Júpiter nesse período da noite e não da madrugada, como a gente já veio acompanhando aí nos destaques de março, fevereiro e janeiro. Então tá aqui o planeta Júpiter. E é importante destacar isso porque pode acontecer alguém esquecido de olhar para o céu nesse período do final da noite, por volta aí das 23 horas. Claro que aqui, na data até da live aqui, 4 de abril, mas à medida que os dias forem transcorrendo no mês, até o meados e o final do mês, ele vai ficar visível cada vez mais cedo. Não é tantas horas assim mais cedo, mas ele vai ficar cada vez mais cedo. E nesse caso aí de Júpiter, você vai notá-lo facilmente também, porque depois de Vênus, você tem com facilidade essa percepção clara aí do planeta Júpiter. Ele é um planeta muito brilhante também, né? Estamos falando do maior planeta do Sistema Solar. Só não é tão brilhante assim, ou até mais do que Vênus, por causa da distância. Ele está muito distante da Terra se comparado a Vênus aí, que é do quase o tamanho da Terra, mas está bem mais próximo se comparado a Júpiter. Isso é bem interessante, né, porque a gente faz essas comparações e tem melhores percepções sobre a posição e brilho, né, no caso aí dos planetas. E para que você não fique aí esquecido, tá aí tá aí Júpiter visível nos finais das noites de abril de 2019, nascendo aí próximo do horizonte leste, tá certo? E além de ser facilmente notável esse planeta, uma coisa bem interessante é acompanhá-lo, porque aí você vai ver que cada dia do mês e nos meses seguintes, como maio e junho, você vai perceber ele nascer cada vez mais cedo. Então não se confunda aí sobre que objeto é esse aí aparecendo nos finais das noites de abril, muito brilhante. É o planeta Júpiter. Aí agora a gente vai na sequência. Aqui eu vou mudar o horário, né? Aqui no final da noite. Porque aí tem um outro planeta. Seguindo aqui a sequência de afastamento. A gente segue aí na sequência para Saturno. Então a gente aqui, Saturno, a partir já da noite de hoje, a partir da meia-noite, ele já também nasce no horizonte leste. Então ele está mais assim, digamos, visível para o período da madrugada, das madrugadas de abril de 2019. Porém, a gente sabe que com o passar das semanas e mês também, o mês seguinte, quando chegar em maio, a gente vai conseguir ver ele nascer mais cedo, assim como Júpiter. Embora ele não seja tão brilhante, mas é perceptível sim o planeta Saturno no céu. Eu vou botar aqui 1 hora da madrugada, porque ele já vai estar um pouco mais alto, então a gente vai também perceber o planeta Saturno nas madrugadas de abril de 2019. E não tinha destacado uma conjunção interessante com Júpiter. Falei da posição dele de ser visível. Desculpe ter pulado essa parte, mas eu vou falar agora da conjunção de Júpiter com a Lua e também de Saturno também com a Lua, apenas para a gente melhor identificar. Então, voltando aqui para Júpiter, ele vai estar em conjunção com a Lua no final do mês, aqui 4 de abril. Eu vou adiantando as datas.
aqui só o horário para deixar ele um pouco mais baixo. Lá vem a Lua que está aqui. Entre 22 e 23, sendo que 22 de abril Júpiter estará mais próximo aparentemente da Lua, ou a Lua mais próxima aparentemente de Júpiter. Aí a gente tem uma outra conjunção envolvendo o planeta e a Lua. Ela se dará, como eu disse, né, no final da noite de 22 de abril de 2019. E é bem interessante a gente ter novamente essas conjunções para que a gente melhor identifique não só Júpiter, que já, para quem tem a familiaridade de observar, já identifica, mas também as constelações, estrelas principais. Mais acima a gente tem aqui a constelação de Escorpião. Estou aqui passando o mouse para destacar. A gente tem aqui a estrela Antares, alfa da constelação de Escorpião. Isso tudo, pessoal, no final, a partir dos finais das noites de abril. Aqui também será uma bela conjunção entre Júpiter e a Lua em 22 de abril. E aí na sequência, vou aqui só adiantar a hora, enquanto ele centraliza, a gente vai ter a conjunção aí da Lua com Saturno. Centralizar aqui na Lua, para a gente ver a conjunção da Lua com Saturno entre 2 dias, né? Pode ser vista em 2 noites, 24 e 25 de abril. Aí vai ser exatamente à meia-noite. 23 horas no finalzinho da noite vai estar meio baixo para você começar a acompanhar. Então, a partir da meia-noite, tanto de 24, desculpa, aqui no caso é 25, né? 25 para 26. O que dá essa mudança, né? 24 ou 25 ou 25, 26 vai depender do horário, se for a partir da meia-noite. Então, para ficar mais claro, eu vou aqui centralizar em Saturno. Pronto. Deixar aqui 23h30, 23 horas e 30, para que você saiba que é um pouco antes da meia-noite. De que dia? 24 de abril e 25 de abril. Veja que a Lua, digamos, ultrapassa Saturno de uma noite para a outra. 24 de abril para 25. Então, serão 2 noites para que você tenha essa melhor identificação de Saturno. Sendo que em 24 de abril a Lua estará acima e em 25 a Lua estará abaixo de Saturno, a Lua minguante. Bem, e aí para adiantar os destaques, tem esse evento astronômico que é a chuva de meteoros Lirídeas de 2019, né, que já mostrei os destaques principais, que tem a visibilidade dos planetas e também as conjunções com a Lua, e o destaque de agora, que eu falarei brevemente, porque a gente vai ter uma live dedicada à chuva de meteoros Lirídeas de 2019, assim como provavelmente participarei de uma transmissão ao vivo dessa chuva de meteoros, que quem acompanha, aí já peço para que você acompanhe o AstroPE, o Grupo de Astronomia de Pernambuco, no Facebook. Só é digitar Grupo de Astronomia de Pernambuco para vocês acessar nossa página no Facebook. Temos também um grupo do AstroPE, que é um daqueles grupos, né, como existem os grupos no Facebook, tem um grupo do AstroPE no Facebook também. E temos também o Instagram. No Instagram a gente também publica, assim como publica no Facebook e até aqui no canal, né, naquela aba comunidade, a gente coloca
fotos e informações sobre uma conjunção, algum fenômeno, um evento, um registro diferenciado, como tivemos semanas atrás do Sol e da Lua, a gente tem essas publicações também sendo feitas no Instagram. Então, o Instagram do AstroPE é @grupo AstroPE. Então, não tem dificuldade de acessar nossas outras mídias sociais. E também peço para que você fique inscrito no canal, seja inscrito no canal para acompanhar o AstroPE, também apoiar o nosso dedicado trabalho. E além de se inscrever, ative o sino das notificações, esse sininho, para que você receba as notificações para quando sempre tiver um vídeo postado, você logo saber que foi publicado. E quem possível deixar o gostei, o like no vídeo, também agradeço muito. E quem faz isso sempre, também agradeço imensamente, porque sempre apoia, sempre ajuda o nosso trabalho e é uma maneira de reconhecer o trabalho dedicado que fazemos. Antes de chegar aqui na imagem sobre a chuva de meteoros Lirídeas, na descrição tem os links dos destaques do céu de abril de 2019 para que você acompanhe com mais informações e detalhes essas informações que eu mostrei aqui, para que você acompanhe as datas, a posição desses corpos celestes no céu, as fases da Lua. Também tem um post dedicado, assim como um vídeo aqui no canal. Peço para que você possa assisti-lo, né, as fases da Lua de abril de 2019, que já vou até mostrar rapidamente em resumo aqui nas imagens, em ilustrações. Bem, aqui em imagem para exibir, eu mostro aqui vocês, vou só tirar aqui a câmera. É o máximo da chuva de meteoros Lirídeos de 2019. Ela vai acontecer, pessoal, do final da noite do domingo, 21 de abril, vai passar por toda a madrugada de 22 de abril de 2019. Horários. É um intervalo, um período. Então você tem das 23 horas da noite do domingo, 21 de abril, passar por toda a madrugada até pouco antes do amanhecer da segunda, 22 de abril de 2019. E isso volta a repetir no final da outra noite e próxima madrugada. É o que eu vou mostrar aqui agora. Das 23 horas da noite já da segunda, 22 de abril, passará por toda a madrugada até antes do amanhecer da terça, 23 de abril de 2019. Esse aí serão as duas datas favoráveis para a observação da chuva de meteoros Lirídeas. E esse intervalo aí, sendo que eu dou logo uma ênfase aí, uma sugestão, que o melhor período é a madrugada. Essa chuva de meteoros, já adianto, será favorável para ser observada, pode ser observada de todo o Brasil, mas ela terá uma melhor visibilidade por conta da posição da constelação de Lira no céu. Será mais favorável para quem reside no norte e o nordeste, pela posição mesmo assim mais alta que essa constelação vai estar. Mas nada impede que em outras regiões do país seja possível observar. Aí é que está. Para o norte e nordeste, você já pode começar cedo, porque essa constelação não só nasce mais cedo, mas ela vai ficar mais alta. Já quem mora em outras regiões, exceto o norte e nordeste, melhor observar essa constelação no período da madrugada. Então, de vez de passar desse período de 23 horas da noite do domingo, aí já pegando o final da noite do domingo, você prefira começar sua observação no início da madrugada da segunda, 22 de abril, como também o início da madrugada de 23 de abril. Aí, quando eu digo início, é o começo da sua observação. Você vai ter o período de toda a madrugada até antes de amanhecer para poder observar. Então, tanto da segunda como da terça, para observar a chuva de meteoros Lirídeas de 2019. Essa chuva de meteoros, voltando aqui,
ela terá aproximadamente a possibilidade de você observar 18 meteoros por hora. Claro que isso é uma estimativa, é média, né? Pode ser mais, pode ser menos, isso aí vai depender das suas condições favoráveis de observação. Céu escuro, sem poluição luminosa, né? Quase nenhuma poluição luminosa, o mínimo possível, e cobertura de nuvem, né? Um céu aberto, limpo, sempre uma preferência. Porém, tem um detalhe: essa chuva de meteoros terá uma significativa influência da Lua. Ela já vai estar a lua gibosa minguante, né? Lua minguante gibosa, ou seja, é aquela lua pós a lua cheia. Então, ela vai estar ali bem presente no céu e vai atrapalhar significativamente a observação próxima dessa média de meteoros. Mas não é algo que impede a gente de poder observar e poder ver meteoros, né? Talvez a gente não chegue a ver um número mais expressivo devido a essa influência do luar, né? Que afeta a, a nossa visibilidade, porque clareia a atmosfera, a gente perde contraste e perde a nossa visibilidade. Porém, não é algo para a gente abandonar o fenômeno, muito pelo contrário, cativa para que a gente é, procure conhecê-lo, procure observá-la, né, essa chuva de meteoros, e identificar também a posição dessa constelação no céu e também outros detalhes. Como eu falei, terá uma live mais à frente em que eu vou fazer um, uma abordagem mais assim completa dessas informações. E também fique acompanhando o site do AstroPE, né, como aponta aqui, está tanto na descrição, mas está aqui também no rodapé, né? Visite astrope.com.br, porque no site, assim que for postado em breve sobre a chuva de meteoros, você já fica informado sobre características desse fenômeno, né? Esse que será o evento astronômico do mês de abril. E como eu disse, abre a temporada de chuvas de meteoros mais intensas do ano, né? Com essa das chuvas, com as Lirídeas de 2019. Ela é a mais assim modesta, porque das mais intensas a gente terá outras ainda mais intensas. Pois bem, aí voltando aqui à imagem, para que você veja aqui também as datas. E aqui para concluir, vou mostrar aqui sobre as fases da Lua em abril de 2019. A gente tem aqui, hoje aqui na transmissão da live 4 de abril, 5 de abril será a Lua Nova, a Lua quarto crescente em 12 de abril, a Lua cheia em 19 de abril. Veja aí justamente, né, próximo das datas da chuva de meteoro Lirídeas, né, 21, 22, 23, então isso já se aproxima aí da Lua que já sai da fase cheia para a Lua minguante gibosa, né, aquela que está quase cheia, né, está saindo aí da fase completa e está regredindo, né, a sua fração iluminada. Então, Lua cheia, 19 de abril, e a Lua minguante em 26 de abril, aí, próximo do final do mês. A Lua chega ao perigeu, né, quando ela está mais próxima em relação à Terra, em 16 de abril, e o apogeu no final do mês, em 28 de abril. Bem, essas aí são as fases da Lua. Lembrando que você pode acompanhar um vídeo com mais detalhes, assim, mais, porém breve, sobre as fases da Lua, aqui também no canal, que, se possível, assistam e deixem o like, o gostei, porque também ajuda bastante. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a quem assistiu aqui a transmissão e interagiu. E deixe seu gostei, que vai também ajudar aqui a transmissão. Visitem os links indicados aqui na descrição. E mais uma vez, obrigado por acompanhar. Eu sou James Solon, professor de astronomia do AstroPE, que é o grupo
de Astronomia de Pernambuco. Até a próxima transmissão, até a próxima live. Tchau!